Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 46, 47 e 48. A seção 47 aqui, ela tem só 4 versículos, e a seção 48 tem 6 versículos. Então dá para dar uma no sábado, outra no domingo. Então, o restante da semana a gente vai estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 46. E também não tem tantos versículos assim para estudar 5 dias, né? Nós temos aqui 33 versículos. Então eu vou lendo aos poucos e compartilhando algumas coisas, que aí dá tempo de compartilhar o contexto histórico, tá bom? Então vamos lá, Doutrina e Convênios, seção 46. Hoje nós vamos estudar aqui o versículo 1 e o versículo 2. Qual que é o contexto histórico aqui? O contexto histórico, né? Joseph Smith, ele estava lá em Fayette, e ele vem, né, justamente ali para Ohio, em Kittra. Então tem muitos membros novos ali, mas não tem uma liderança forte. Quem pregou o evangelho lá, Oliver Cowdery, Parker Pratt, né, Ziba, os 4 missionários que foram pregar o evangelho ali, depois eles seguiram na missão deles. Então a igreja era extremamente nova e eles estavam sem uma liderança forte, né? E também muitos que batizavam na igreja, todos eram membros novos, né? Aliás, né? Porque a igreja acabara de ser organizada entre eles. E aí, o que acontece? Muito membro novo, pessoas que eram batizadas de outra igreja, então vinha com costumes e práticas de outras religiões, né? E aí, quando Joseph Smith chega ali, ele estranha, né, aquelas manifestações do Espírito, a maneira que eles estavam conduzindo o culto, né, a reunião sacramental. Então, ele vai pedir, né, essa revelação aqui dada à sessão 46 em resposta à oração de Joseph Smith, para buscar uma revelação como regularizar o culto, como nós devemos nos achegar ao Senhor, tá bom? Então, essa revelação vai falar basicamente sobre isso, falar sobre os dons do Espírito. Então, durante a semana, nós vamos aprendendo um pouquinho mais e eu vou compartilhando o versículo e trazendo algumas informações aqui, tá bom? Para nós se inteirarmos do que está acontecendo. Então, essa revelação aqui, ela foi recebida no dia 8 de março. Ele chegou em fevereiro, viu aquelas coisas que estavam acontecendo, e aí, então, em 8 de fevereiro, em 8 de março, ele recebe essa revelação aqui. Vamos lá aqui, então, o versículo 1 diz assim: os élderes devem dirigir as reuniões conforme inspirado pelo Espírito Santo. Na verdade, aqui é a parte do cabeçalho em cima, né? Vai ser uma parte do versículo. O versículo 1 diz assim, ó: Escutai, ó povos da minha igreja, pois em verdade vos digo que essas coisas foram declaradas para vosso proveito e instrução. Então, essa revelação aqui foi revelada, foi dada a eles para proveito e instrução, porque eles não tinham um manual como deveria ser as reuniões, como conduzir as coisas. Então, essa revelação veio para ajudar eles aqui, né? Então, fala que é para proveito deles e instruções. O versículo 2 diz assim: Mas não obstante as coisas que estão escritas, sempre foi ordenada aos élderes de minha igreja, desde o princípio, e sempre o será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Então, o Senhor fala aqui desde o princípio, ou seja, existe um padrão aqui desde o princípio e sempre será assim, né? Tem um padrão, mas tem um princípio também. E qual que é o que o Senhor está colocando aqui? Que as reuniões da igreja, elas devem ser guiadas por meio do Espírito Santo. Então, como nós podemos traduzir isso para nós, ou fazer essa aplicação, tá bom? Como que isso funciona na prática na igreja, como funcionou naquela época e como funciona hoje. Conforme eu falei, na época que eles estavam em Kittra ali, muitos membros novos, práticas, né, de outros lugares. Então acontecia algumas coisas diversas ali. Então vamos pegar alguns comentários que eu separei aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui eu peguei algumas partes do próprio manual nosso, geral, né, já que aqui seria como base do manual. Inclusive, os manuais, eles são baseados nas escrituras, nas instruções que Deus deu por meio de revelações. Então, os manuais também vêm com
personificação, trazendo para como nós devemos entender as instruções, tá bom? Então, fala aqui sobre o propósito, né, das reuniões da igreja. Fala que o propósito é lembrar de Jesus Cristo por meio da participação do sacramento. Esse é o maior propósito das reuniões da igreja, tá bom? E também a edificar a fé dos membros, tá bom? O propósito inclui também a adoração e edificação da fé e o testemunho, e conduzir assuntos da ala. Então, eu peguei aqui a referência do próprio manual, que fala lá em Terceiro Nef, capítulo 18, versículo 30 a 32. Não vou ler tudo aqui, porque aqui está falando a respeito das pessoas virem à igreja. Por exemplo, lá em Kitran, quando eles estavam se reunindo, eles só deixavam participar nas reuniões da igreja aquela pessoa que realmente demonstrava estar interessada no evangelho. Então, aqueles que eram genuínos, que estavam interessados, eles permitiam, tá bom? Mas as outras pessoas eles não permitiam. E essa revelação aqui vai dizer exatamente que não pode proibir as pessoas de estar na igreja, né? Não é para fazer um julgamento, né? Ah, você está interessado, você pode entrar, você não. Então a revelação veio justamente para isso. Então a gente vai ver ainda durante a semana esses versículos que vai falar sobre a participação, né, de visitantes, né, na igreja. Inclusive, né, na placa da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos, logo embaixo está escrito: visitantes são bem-vindos, tá bom? Então todas as pessoas são convidados a estar na igreja. Eu gosto de comparar a igreja como se fosse a casa de todo mundo. Todo mundo pode ir na casa, né, na igreja. Todos são convidados, tá bom? Não importa a dignidade da pessoa, nada disso. Já o templo é um pouco diferente. O templo, ele exige ali um certo grau de dignidade para a pessoa entrar no templo. Então, o templo eu comparo com a casa de Deus, a casa do Senhor. Então, para entrar na casa do Senhor, temos que nos adequar ao que o Senhor quer que nós vivamos, tá bom? É diferente de templo e igreja, tá bom? São coisas diferentes. Até mesmo no Velho Testamento, Novo Testamento, a gente via lá que tinha os sacerdotes e averiguava, né, se a pessoa podia entrar no templo ou não, tá bom? Então vamos lá. Então não, aqui a reunião da sacramental nossa diz que ela é planejada pelo bispado, tá bom? Com foco principal na reunião do sacramento. E aqui fala também das nossas reuniões, que deve ter um hino de abertura, oração. Inclusive, na época de Joseph Smith, inclusive nas conferências geral ou reuniões, como dirigida pelo Espírito, várias e várias vezes eram feitas orações, tá bom? Por exemplo, na conferência foi falado que Oliver Cowdery, né, e outros iriam é, fazer uma missão entre os lamanitas. E aí, então, eles paravam a reunião e faziam uma oração para abençoar eles nessa empreitada, né, nesse trabalho. Não paravam, não fazia parte da reunião eles orarem várias e várias vezes. Né? Isso me lembrou também uma irmã, né, que havia se batizado na igreja, e as pessoas estavam lá sendo os oradores, e ela se levantou, né, e foi até o púlpito e disse: ah, eu vou fazer a oração agora. Só que ela não tinha combinado nada com o bispo, não tinha sido convidada. Aí o bispo: não, agora não, irmã. E aí, fala, mas eu tô com vontade de fazer a oração para todo mundo. E aí o bispo falou: não, senta aqui, daqui a pouco a irmã faz. Aí ela sentou e o bispo pegou e trocou, né, para ela fazer a última oração ali. É que o bispo que ele dirige a reunião, tá bom? Então devemos ter aqui as boas-vindas, né, em todas as reuniões, devemos ter as boas-vindas aos membros novos ou uma família nova que chegou na ala, tá bom? Todas as coisas devem ser rápidas. Inclusive aqui fala sobre anúncios. Os anúncios devem ser breves, tá bom? Também devem ser bem breves e a maioria dos anúncios deve ser feito por modo online, né, por meio dos grupos, no WhatsApp e assim por diante. Então aqui está falando um pouco. Veja como é fácil para mim falar dessas coisas, porque nós temos um manual de instrução. Mas imagina naquela época, né? Tudo membro novo ali, sem um manual de instrução para receber. Inclusive, né, a seção 46 aqui foi dada aqui como uma instrução para eles, tá bom? Vamos aqui rapidinho, em revelação em contexto, traz aqui, né, algumas coisas que aconteceu naquela época que fez com que essa revelação fosse recebida, tá bom? Então, conforme eu falei aqui, ó, foram
Oliver Calder, Parley P. Pratt, Peter Whitner Jr. e Zimba Peterson, né? Eles foram em Kittrell, pregaram o evangelho, muitos se batizaram e eles continuaram a missão, então a igreja ali continuou com a, com a liderança nova, né? Que não tinha tanto conhecimento, até mesmo os que pregaram não tinha tanto entendimento para falar, ó, tem que acontecer dessa maneira, tá bom? Então, quando Joseph Smith ele chega em Kittrell, né? Ele vê realmente acontecendo essas reuniões de adoração, né? E aí ele fala, o que é isso, né? Eu nunca vi assim dessa maneira. Na verdade, naquela época estava acontecendo o segundo despertar, né? Então, é, manifestações de espíritos em várias religiões, a maneira que eles conduziam ali. E aí, em uma das reuniões da igreja aqui, havia ali algumas pessoas, né? Uma, por exemplo, jogou o rosto no chão ali, ficou todo preto e imitava um macaco, falava que era manifestação do espírito. O outro pulava no chão, batia a cabeça numa viga de madeira, ficava lá no chão como inerte, né? Como se fosse desmaiado, e após levantar falava que tinha visões. Bom, então estava acontecendo esse tipo de coisas na reunião. Isso não só na reunião da nossa igreja, mas várias outras igrejas estavam acontecendo esse tipo, né, de manifestações ali. Então, logo após a chegada de Joseph Smith, ele perguntou o que está acontecendo aqui, né? E ele pergunta a quem? Ao Senhor. E aí recebe essa revelação aqui para nos ajudar, tá bom? Eu peguei aqui, deixa eu ver. Aqui tem um comentário de uma pessoa que justamente frequentavam, né? Acho que era Hadlock, né? Ele frequentou a reunião querendo saber a verdade e ele viu, né, esses rapazes fazendo essas coisas, né? Um batendo na cabeça, outro imitando macaco. Né? E olha só, né, o pensamento dele, né? Os rapazes pareciam tão honestos e sinceros que fui levado a acreditar em tudo o que eles dissessem. Ele ficou até mesmo preocupado e talvez de não ser tão puro como aqueles rapazes. Então, ao ver aquela tipo de manifestação ali dos rapazes, ele falou: Nossa, esses rapazes são puros, né? Olha só, e eu não sou tão digno para conseguir fazer o que eles fazem. Então, veja, né, o nível que estava a reunião. Para nós, hoje, ouvindo essas coisas, parece bem estranho, mas na época estava bem comum ali, né, no meio desse monte de religião, e aí estava acontecendo isso na reunião da igreja. Em uma das reuniões da igreja aqui, o próprio Hiram Smith disse a Joseph Smith, isso não é de Deus. E Joseph orou, pedindo a orientação do Senhor, e então ele discerniu que aquelas coisas que estavam acontecendo ali não era de Deus, e aí ele repreendeu, né, o espírito e mandou ele embora ali, tá bom? Então, essa sessão aqui e outras, né, vai nos ajudar a entender melhor como funciona as reuniões da igreja. Bom, reunião de testemunho e assim por diante. Então, eu peguei aqui, por exemplo, no manual, sobre a reunião de testemunho. Reunião de jejum e testemunho. A gente faz no primeiro domingo do mês, geralmente, né? Se não tiver e deve prestar-se o testemunho principalmente do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? E do nosso próprio Salvador, né? E aqui o versículo que nós acabamos de ler, no Doutrina e Convênio 46, versículo 2, fala que as reuniões devem ser dirigidas pelo Espírito, né? O fato de nós termos um padrão hoje, como fazer, né? Há um hino, oração, tem um padrão, uma ata para seguir, não significa que foi engessado, tornou duro de tal maneira, tão rígida a reunião, de modo que o Espírito Santo não possa agir livremente. Pelo contrário, as pessoas, né, que estão convidadas para serem oradores, elas buscaram o Espírito para poder falar na reunião. Bom, quero falar um pouquinho sobre isso aqui amanhã ainda. Mas aqui, eu queria compartilhar com vocês uma experiência, né, que aconteceu em de uma ala. Um presidente de estaca foi, e era justamente a reunião de jejum e testemunho. E as pessoas estavam subindo ao púlpito, uma após a outra, né? Os testemunhos eles devem ser breves, para que mais pessoas possam prestar o testemunho. E as pessoas prestavam o testemunho, mas de acontecimentos aleatórios
e não estavam prestando testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Aquilo incomodou o presidente de Estaca, incomodou ele espiritualmente, a ponto, né, dele falar com o bispo: bispo, eu acho que nós devemos cantar agora o hino número 70. Tem alguém que pode reger? A regente pode reger para nós? Tem alguém que possa é, tocar, né? Não tinha ninguém para tocar, né, naquele dia. Aí como quem está dirigindo a reunião é aquele que está no microfone, mas quem preside é a autoridade maior. No caso, quando o presidente da estaca vai, ele está presidindo ali. Então, ele falou com o bispo e foi até o púlpito. Será que nós vamos cantar o hino número 70? A regente pode nos ajudar? Então, isso já tinha algumas pessoas, né, prestado testemunho ali, e aí a regente veio e falou: tem alguém aqui que pode tocar? Né? E havia, inclusive, uma irmã, né, que foi ali naquele dia, que ela sabia tocar o hino 70, e fazia um tempo já que ela não tinha vindo na igreja, e ela falou que podia. Então ela tocou o hino, né, e a regente regeu o hino 70, e depois prosseguiram com a reunião de jejum e testemunho, prestando os testemunhos. E uma após a outra pessoa, após isso que aconteceu, né, do presidente da estaca pedir para se cantar o hino 70, né, que é Eu Sei Que Vive o Meu Senhor, todas as pessoas que subiram ao púlpito prestaram testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Todas. E a reunião de jejum e testemunho, ela subiu o nível, foi muito mais espiritual. Né? Então, veja que o fato de nós termos uma ata, como seguir as coisas, não significa que a pessoa que está presidindo não possa receber uma revelação e, 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 e falar o que, ou, por exemplo, não é comum numa reunião de testemunho, né, no meio dos testemunhos, parar ali para ter um hino. Né? Mas o presidente da estaca sentiu e fez assim, e a reunião teve um outro tom, subiu o nível. Né? Então, a gente deve muito entender o que é a reunião de testemunho. É realmente para prestar um testemunho do Salvador Jesus Cristo sobre o seu evangelho. É um testemunho breve, né? Não, a reunião de testemunho não é para exortar os irmãos, não é para compartilhar uma doutrina, para ensinar as demais pessoas, não é nada disso. É nós prestarmos um testemunho sobre o nosso Salvador, tá bom? Então é isso. Então aqui, eu trouxe aqui também uma benção, né? Esse primeiro domingo do mês que passou, o meu bispo, ó, foi o último, né, a prestar o testemunho, e ao prestar o testemunho ali, ele deixou uma bênção sobre toda a ala, né? E ele prometeu coisas, né, para as pessoas que guardassem certo tipo de mandamento ali também. Então foi uma bênção condicional. Eu fiquei muito feliz com a bênção que ele deu, e eu falei: vou seguir isso porque eu quero essa bênção. Então, além do testemunho, ele também compartilhou uma bênção do sacerdócio para nós, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Que as reuniões da igreja, elas funcionam por meio da orientação do Espírito Santo. Sempre foi. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, tá bom? O tempo agora já finalizou. Nós deixamos essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.